Os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial na Europa em maio de 1945, com o fim do regime nazista na Alemanha. Os russos foram os primeiros a entrar em Berlim, enquanto os americanos lutavam contra os japoneses no Pacífico. Hoje vamos mergulhar nos eventos cruciais que levaram os exércitos soviéticos a entrar triunfantes em Berlim, marcando o fim iminente do conflito na Europa. E fique até o final para ver as imagens raras desse fato histórico. Bora pro vídeo! Era abril de 1945. A guerra caminha para os seus momentos decisivos. No continente europeu, os militares aliados avançavam pelo território da Alemanha nazista. Isso em duas frentes, leste e oeste, estando prestes a se reunir no centro do país. Hitler, que já havia sido aquele líder impostado, triunfante pela Europa, mas aquilo estava prestes a se encerrar. O líder agora estava recluso em seu bunker de Berlim, cercado por seus seguidores recentes. As suas decisões agora significavam vida ou morte para o povo alemão e para os milhões de prisioneiros dos campos de concentração. Antes que os combates pudessem acabar, milhares de inocentes pareciam nos destroços do Terceiro Reich. Um dos principais parceiros e componentes do eixo era o Japão, que naquele momento também sofria com os ataques estadunidenses. Os Estados Unidos já possuíam a economia mais poderosa do mundo naquele momento, então as capacidades e o poder que eles tinham para sustentar os combates eram fora dos padrões. As forças navais norte-americanas avançaram para cada vez mais perto do território japonês, enquanto seus bombardeiros B-29 destruíram as suas cidades. Ao redor do Japão, os submarinos dos americanos não tinham muita coisa para poder afundar. Naquela época, a população japonesa chegava aos 90 milhões de pessoas, tendo de enfrentar uma grande crise em sua economia e resistindo ao afastamento de outros países que eram potenciais parceiros nos negócios. As tropas britânicas que estavam na Ásia acabaram por entregar a Birmânia aos japoneses, que a ocupavam desde 1942. Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, recebia notícias importantes sobre as batalhas em todas as frentes. Ainda que as notícias recebidas pelos ingleses fossem positivas, Churchill adotava uma postura mais cautelosa, já que ele sabia que nem mesmo seu futuro como primeiro-ministro estava garantido. Esses cuidados de Winston se devia ao fato do Império Britânico já ter investido muitos recursos financeiros na manutenção dos combates. Portanto, a vitória, de fato, seria o seu momento de glória. Mas a postura cautelosa fazia bastante sentido, viu? Atravessando o rio Reno. Algo bem claro para todos era que as tropas lideradas pelo general dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, poderiam alcançar Berlim antes dos soldados soviéticos. Basicamente, as tropas norte-americanas já haviam tomado a ponte Ludendorff, que dava acesso ao rio Reno e, consequentemente, ao território alemão. Além dela, existiam outras 46 pontes, rodovias e também ferrovias que auxiliavam na entrada do território alemão. O problema é que os nazistas decidiram destruí-las para dificultar o acesso. A ponte Ludendorff, infelizmente, acabou desabando por conta dos fortes ataques aéreos e também de artilharia impostos pelos militares alemães. Mesmo que o local não tenha sido diretamente atingido, a vibração dos muitos tiros acabou abalando a sua estrutura. Mesmo assim, as tropas lideradas por Eisenhower já haviam cruzado o Reno, podendo alcançar Berlim bem antes dos russos, algo que não aconteceu. Um dos grandes críticos das campanhas de Dwight Eisenhower era o Marechal Montgomery, outra importante figura militar que liderou o 21º Grupo de Exércitos durante o avanço na Alemanha entre os meses de março e abril de 1945. Montgomery liderou britânicos, americanos e canadenses na travessia do rio Reno até Wesel, sofrendo apenas poucas baixas em seus comandados. Eisenhower acabou sendo encarregado de comandar todas as operações no terreno ainda no ano anterior, em 1944. Mas foi só em 1945 que Winston Churchill decidiu se juntar ao seu quartel-general na Alemanha para mostrar auxiliar no planejamento e mostrar a sua preocupação com a divisão na Europa, que ocorreria entre dois blocos ideológicos e forças armadas rivais. No caso, prevendo a chegada das tropas norte-americanas e também da Europa Ocidental pelo oeste, enquanto os soviéticos avançavam pelo leste. Na visão de Churchill, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, havia subestimado a ameaça de Stalin e dos soviéticos de modo em geral. Pensando nisso, ele gostaria que as tropas de Eisenhower avançassem o mais rápido possível em direção à cidade de Berlim,
antes dos russos. Eisenhower, entretanto, considerava a destruição do poder militar alemão fundamental. Mas Berlim não era a sua prioridade. Ele temia que as tropas de artilharia nazistas que ainda estavam no leste do Reno pudessem ferir o primeiro-ministro inglês. Então, a todo momento, ele tentava fazer com que Churchill recuasse para um local mais seguro. Bom, e antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase Segunda Guerra Mundial. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, beleza? E ainda vai poder ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Cruzando o rio Reno em Oppenheim. As tropas lideradas por George Patton avançaram pelo Reno, isso em Oppenheim, garantindo que o caminho para alcançar Berlim ficasse totalmente limpo, já que a resistência alemã contra as tropas aliadas ia perdendo cada vez mais a sua força. Patton também não era lá a figura mais querida pelo Marechal Montgomery. A defesa do Reich agora dependia de crianças assustadas e de idosos, veja só você, tentando resistir aos avanços das tropas aliadas. As orientações de Hitler. Sem considerar o enfraquecimento e o desespero dos civis, Hitler, direto do seu bunker, ordenou que a população destruísse os centros industriais, as usinas de energia e gás, as lojas de alimentos, os depósitos e também as fábricas têxteis. A ideia era criar um deserto para os militares que o invadissem. Na opinião dele, se a guerra fosse perdida, não haveria necessidade de pensar no que as pessoas precisam para continuarem vivas. Veja só você. Domingo de Páscoa. Cerco em Rouen. Em 1º de abril de 1945, era domingo de Páscoa, mas as principais comemorações foram na esfera militar. As tropas de Montgomery avançaram em conjunto com os soldados norte-americanos, chegando até o coração industrial da Alemanha, em Rouen. Eles fizeram um cerco dentro desse vale, sendo concluído em 72 horas. Dentro desse chamado bolsão estavam os restos de 21 divisões. Eram 430 mil soldados alemães, acompanhando milhares de civis alemães famintos, assustados, trabalhadores forçados, todos eles encurralados pelas tropas aliadas. Operação Iceberg, invadindo o Japão. No Oceano Pacífico, os avanços também eram feitos. Iniciava-se a Operação Iceberg. Os soldados americanos tinham a ilha de Okinawa, no Japão. Se o desembarque previsto pela operação fosse bem feito, a ilha seria um trampolim para que a invasão no Japão fosse mais um sucesso para os aliados. Antes do início da Operação Iceberg, mais especificamente na semana anterior, a ilha de Iwo Jima já havia sido conquistada pelos norte-americanos. É verdade que foram 6 semanas de combates acirrados entre as nações, mas ela foi a primeira ilha do arquipélago japonês a ser conquistada. Nesse combate foram 6.825 soldados americanos mortos, enquanto o Japão perdeu mais de 21.700 vidas nessa batalha. Para invadir Okinawa, os Estados Unidos mobilizaram 102 mil soldados, 88 mil fuzileiros navais e 18 mil marinheiros. Eles estavam comandados pelo general Simon Bolivar Buckner, comandante júnior do 10º Exército. Com ele foi enviada uma frota de 1.600 navios, composta por 40 porta-aviões, 18 navios de guerra, 32 cruzadores e ainda 200 contra-torpedeiros. Os navios permaneceram no mar e os aviões ficariam alinhados em seu posto de batalha. A ideia era atacar até que Okinawa se rendesse. O bombardeio naval durou 3 horas, até que foi interrompido para as tropas desembarcarem. Os americanos não enfrentaram nenhum tipo de resistência, assim então chegando logo aos aeródromos de Kadena e Yeongmingtang. Durante a noite, o 10º Exército tinha mais de 60 mil homens presentes na ilha, isso em uma área de 15 quilômetros de largura. E por mais que não parecesse, os japoneses estavam por ali. O exército que defendia a ilha tinha incríveis 120 mil homens. 70 mil eram de tropas regulares e bem treinados, viu? Enquanto outros 50 mil eram da marinha local e recrutas. Esses sim, eram mal treinados e mal equipados. Os japoneses tinham a vantagem do terreno. Eles conheciam uma artilharia abundante e posições defensivas muito boas. A ilha de Okinawa possui cerca de 100 quilômetros de extensão e uma largura média de 15 quilômetros, repleta de colinas, florestas de pinheiros e uma vegetação bastante rasteira. A batalha em si teve o seu início no dia 3 de abril. Mas até lá os americanos já haviam alcançado a Cisjordânia, dividindo-se em 2 áreas controladas pelos japoneses. As batalhas no Japão foram muito intensas, principalmente por conta dos homens-bomba e dos kamikazes. Para efeitos de comparação,
36 dos navios aliados haviam sido afundados e outros 368 ficaram danificados por conta dos ataques de homens-bomba. Foram 4.907 marinheiros mortos. Outros 4.874 ficaram feridos na Batalha de Okinawa, isso durante esses ataques suicidas. Os kamikazes também causaram muita destruição. Geralmente eram pilotos novatos, atirando seus aviões nas frotas dos aliados. Eles morriam, mas levavam vítimas junto com eles. A ordem do bunker era para que o 24º Corpo do Exército avançasse para o sul, a partir das praias que já tinham sido tomadas pelos americanos. Avançando para a capital de Okinawa, outras divisões dos militares norte-americanos iam para Shuri, a antiga capital de Okinawa. A resistência das tropas japonesas também era forte por lá. Foram diversas lutas corpo a corpo na posição apelidada de Cactus Ridge. Os japoneses só foram expulsos de suas posições no dia 9 de abril. Até ali já haviam 1.500 perdas das tropas americanas. As estradas de Shuri foram bloqueadas pelos japoneses, mas os combates continuaram até que os defensores da ilha cessassem todos os ataques. O avanço dos homens de Buckner era cada vez maior. A verdade é que a luta em Okinawa ainda estava muito longe de terminar, viu? Voltando à Europa, as batalhas continuavam também na Alemanha. De fato, os banhos de sangue já não eram mais comparáveis aos de outrora, ou até mesmo aos combates que ocorriam no Japão. Mas os britânicos e norte-americanos continuavam varrendo os alemães que ainda resistiam. Em sua maior parte, as tropas alemãs já não mais lutavam. Geralmente se rendiam sem grandes esforços. Algo que ficava bem claro eram as atrocidades cometidas pelos nazistas, já que quanto mais as tropas aliadas avançavam, mais vestígios de crueldade eram encontrados. No dia 4 de abril de 1945, eles chegaram ao campo de trabalho de Ohrdruf, muito próximo da cidade de Gotha. Lá eles encontraram diversos corpos, alguns cobertos com cal, outros parcialmente cremados. Eles eram prisioneiros executados pela SS antes dos guardas evacuarem o local. A história sobre o campo se espalhou rápido. Logo, Eisenhower, Patton e Bradley foram visitar o local. Ali eles perceberam que a luta contra os nazistas era realmente justificável. As cenas tristes ainda não haviam acabado. As unidades avançadas do Terceiro Exército entraram em um acampamento próximo à cidade de Weimar, em Buchenwald. Lá, mais 21.000 prisioneiros famintos e doentes foram libertados. Obviamente, os norte-americanos e os britânicos já sabiam da existência dos campos de concentração, mas podemos dizer que ninguém estava preparado para enfrentar essa realidade, não. Depois de Eisenhower informar sobre a situação de Ohrdruf para o general Marshall, que era o encarregado do Estado-Maior em Washington, eles decidiram mostrar a situação para o mundo, apresentando a realidade. Bom, no dia 12 de abril, Edward Murrow, jornalista da CBS, visitou Buchenwald e transmitiu relatos sobre os acontecimentos no local. Nem todos tiveram forças para escutar esses relatos. Buchenwald não era exatamente um campo de extermínio, mas o local abrigou mais de 238.000 prisioneiros, provindos de todo o território europeu e também da União Soviética entre os anos de 1938 e 1945, e para eles, aquele era de fato um local de terror e de muita morte. Para efeitos de comparação, cerca de 56.000 prisioneiros detidos no local faleceram por ali. Eisenhower, que curiosamente tinha origem alemã, fez tudo ao seu alcance para tornar aquilo público e mostrar a crueldade dos nazistas. Os americanos fizeram questão de forçar os habitantes dos arredores dos campos de concentração a andar entre as pilhas de corpos, para que eles vissem toda a destruição e toda a dor causados pelo regime de Hitler. A SS, por exemplo, tinha o hábito de recolher prêmios ou troféus bizarros, como órgãos armazenados em potes e outros itens feitos com restos dos prisioneiros. Muitos dos resgatados acabaram falecendo mesmo após a libertação. As suas condições de saúde eram extremamente debilitadas por conta de tudo que havia ocorrido. A morte de Roosevelt. Em meio a tantas mortes durante a guerra, o mundo sofreu uma perda bastante inesperada. No dia 12 de abril de 1945, Franklin Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, faleceu. Roosevelt havia sido afetado pela poliomielite, isso no ano de 1933, algo que afetou muito a sua saúde ao longo dos anos seguintes.
Ele ficou conhecido pelos esforços para recuperar os Estados Unidos após a Grande Depressão de 1929. FDR, como era chamado muitas vezes, foi reeleito 3 vezes, mas era visível a deterioração da sua saúde. Durante a Conferência de Yalta, na Crimeia, em fevereiro daquele ano, Roosevelt se encontrou com Stalin e Churchill para discutir a divisão do território alemão após a guerra. A sua aparição, obviamente, impressionou a todos que estavam presentes. Em seu retorno aos Estados Unidos, Roosevelt fez o seguinte discurso: a conferência na Crimeia marca o fim de um sistema baseado em ações unilaterais, alianças exclusivas, esferas de influência, equilíbrio de poder e todos os outros expedientes que foram empregados durante séculos e que sempre falharam. Propomos um substituto para tudo isso. Uma organização universal, a qual todas as nações amantes da paz terão a oportunidade de aderir. Ali, naquele momento, basicamente, tínhamos a ideia da criação da Organização das Nações Unidas. Mesmo muito fraco, o presidente continuou liderando o país no combate aos alemães e contra os japoneses. Em março de 1945, Roosevelt viajou para a Geórgia para preparar os últimos ajustes da criação da ONU. Infelizmente, no dia 12 de abril, ele reclamava bastante de uma forte dor de cabeça. Isso foi um pouco antes de sofrer uma grave hemorragia cerebral. Em um curto intervalo de horas, ele morreu. O presidente dos Estados Unidos, naquele momento, tinha 63 anos e por pouco não viu seus maiores objetivos sendo alcançados. Isso é, a queda de Berlim e a vitória na Europa. É claro que a notícia foi recebida com muita tristeza em todo o território dos Estados Unidos e também nos países aliados. Diversos deles, inclusive, declararam luto nacional de 30 dias. Milhares de americanos se reuniram ao longo da linha férrea entre Warm Springs, na Geórgia, e o distrito de Washington, para ajudar na passagem do trem funerário que trouxe de volta o corpo de Roosevelt, incluindo a capital. Uma multidão ainda maior reuniu-se nas ruas da capital para lhe fazer uma última homenagem quando seu caixão foi exposto no Capitólio. O sucessor de Roosevelt, Harry Truman. Mesmo com tantas lamentações, a verdade é que ainda havia uma guerra a ser vencida, né? O ex-senador, também na casa dos 60 anos, Harry Truman, assumiu o comando das operações enquanto a Segunda Guerra Mundial caminhava para suas fases mais derradeiras e também dramáticas. O segundo exército britânico estava avançando de forma rápida para a fronteira dinamarquesa e também para o território báltico, enquanto o 12º Grupo de Exército dos Estados Unidos estava fechando as operações em torno de Ruhr. No dia 21 de abril, os combates se encerravam com 325 mil soldados alemães capturados, com um grande número de soldados oferecendo rendição. Os americanos foram praticamente obrigados a criar campos de aprisionamento improvisados para os alemães. Por conta da enormidade e da complexidade da tarefa, muitos desses soldados rendidos foram falecendo durante os dias e semanas que se passavam. E isso se dava muito por conta do mau estado de saúde que eles já se encontravam. As divergências entre os aliados. Nem tudo era pleno entre as tropas aliadas. Enquanto Churchill e as tropas britânicas desejavam um avanço massivo rumo a Berlim, Eisenhower e os Estados Unidos acreditavam que o melhor era destruir a resistência alemã restante antes de avançar. Existiam muitos rumores sobre a existência de grupos da SS que estavam estabelecidos nos Alpes, entre a Alemanha e também a Áustria. Eisenhower decidiu então mandar uma boa parte das forças militares americanas para o sul, buscando, claro, neutralizar essa possível ameaça. No dia 11 de abril, os militares aliados que haviam avançado pelo rio Elba, basicamente o último obstáculo antes de Berlim, receberam uma ordem para parar. Os russos, entretanto, continuavam avançando pelo leste, mesmo com as diversas tropas enviadas por Hitler para defender os húngaros. No dia 13 de abril, os soviéticos já haviam tomado a cidade de Viena. A ofensiva soviética. Após a repentina morte de Roosevelt, Hitler e Goebbels celebraram o anúncio, acreditando que a aliança entre britânicos e Estados Unidos poderia se romper. A verdade é que, mesmo com as divergências, os aliados e a União Soviética concordavam em algo: destruir o Terceiro Reich.
No dia 16 de abril, a ofensiva de Stalin já chegava ao rio Neisse, a pouco mais de 130 quilômetros de Berlim. Os soviéticos tinham 3 objetivos principais: assumir o controle de Berlim, capturar os materiais e cientistas relacionados ao programa da bomba atômica alemã e, claro, ocupar a maior parte possível do território alemão. Os ataques russos se iniciam com fortes bombardeiros de artilharia, enquanto cerca de 2,5 milhões de tropas se posicionaram para a ofensiva final. Zhukov e Konev, líderes experientes do Exército Vermelho, ficaram responsáveis por comandar aproximadamente 1,5 milhão desses homens. A ordem era tomar o centro operacional de Hitler. Para cada soldado alemão, os russos tinham 3. A discrepância também valia para outros equipamentos, como por exemplo, os tanques. Eles eram na proporção de 1 contra 6, algo completamente desequilibrado. Stalin sabia que Zhukov e Konev rivalizavam para saber quem chegaria primeiro a Berlim. Ainda assim, ele deu a vantagem para Zhukov em posicionamento. Afinal, as suas tropas sairiam de um local mais próximo da capital alemã. Zhukov, entretanto, não tinha tudo da maneira que gostaria, já que suas tropas estavam próximas a Shiloh, o local mais fortemente defendido pela linha de frente dos soldados nazistas. Eles só conseguiram abrir a passagem no local após 4 dias de batalhas intensas. Konev e sua frente ucraniana já haviam chegado para limpar as margens do rio Neisse no dia 19 de abril, avançando de forma avassaladora. Naquele momento, no dia 20 de abril, no 56º aniversário de Hitler, as esperanças do líder já não eram mais justificáveis. Em pouco tempo, as tropas de Zhukov também já haviam avançado pelo Shiloh e já estavam atingindo Berlim através das artilharias de longo alcance. Os russos cercaram Berlim em pouco tempo. Nas 48 horas seguintes, eles já tinham o controle por boa parte da cidade. Durante a noite de 21 de abril, diversos RAF mosquitos britânicos realizaram os ataques finais a Berlim. Durante a manhã, mais precisamente por volta de 8h30 da manhã, os comandantes soviéticos ordenaram que fosse aberto fogo contra a capital nazista. No dia 23 de abril, Berlim já havia sido isolada pelos russos. Hitler, entretanto, não fugiu. Na verdade, ele declarava a sua intenção de permanecer na cidade até o fim. Os combates continuavam. Apesar dos avanços russos, cerca de 45 mil soldados ainda defendiam a cidade alemã. Mesmo que de forma desorganizada e com equipamento básico, de certa forma, eles ainda conseguiam resistir. Alguns eram membros da SS. Existiam também voluntários franceses da divisão Carlos Magno e outras pessoas que mal tinham treinamento, mas estavam ali tentando defender a cidade. Até mesmo aqueles que faziam parte da chamada juventude hitlerista estavam por ali, lutando de forma voluntária contra os soviéticos. Um destacamento de 2.000 homens da SS foram encarregados de defender o bunker de Hitler e o pouco que ainda restava do distrito ministerial. Mas a verdade é que já não tinha muito mais o que fazer, não. Os russos estavam fortemente equipados com foguetes e lançadores móveis. Era um verdadeiro massacre contra os alemães. A ideia era chegar até Reichstag. Então tivemos uma sucessão de ataques acontecendo. O encontro entre aliados e soviéticos. Bom, logo tivemos o primeiro e inevitável encontro entre os soldados soviéticos de Konev e as tropas dos aliados. Ali os fotógrafos aproveitaram para registrar um momento histórico. Foram diversas trocas de presentes e fraternidade, mas as tropas aliadas logo voltaram para o seu lado do Elba. Apesar das discordâncias do general Bill Simpson, que queria manter as tropas ocidentais progredindo até Berlim, aqui já não valia mais a pena. Afinal, existia a chance dos aliados serem atingidos por fogo amigo dos soviéticos, que avançavam e bombardearam a cidade sem precedentes. A maior preocupação de Eisenhower e de boa parte dos comandantes era evitar mais mortes. Por conta disso e do acordo da Crimeia, o Exército Vermelho avançou sem grandes problemas. Já no dia 29 de abril, os russos estavam a menos de 2 quilômetros do bunker. A morte de Mussolini. O ditador italiano e importante aliado de Hitler, Benito Mussolini, até tentou fugir para a Suíça com a sua esposa Clara Petacci, mas ambos foram capturados, executados e mutilados. Os seus corpos foram expostos a uma multidão. Obviamente a notícia chegou para Hitler, que não gostaria de ter o mesmo final de Benito. Ele preferia manter controle sobre o seu destino. A morte de Hitler. Hitler decidiu colocar os seus últimos desejos e testamento em ordem quando se casou com Eva Braun. O seu sonho de um Reich milenar e dominante
já não era mais realidade. Então, no dia 30 de abril de 1945, ele e a sua noiva se suicidaram. Os corpos foram retirados e queimados pelos guardas da SS nos jardins da chancelaria. 10.000 alemães permaneceram na luta contra os avanços soviéticos. E foi no dia 1º de maio que o Reichstag foi dominado pelos soviéticos e onde tivemos um momento de hasteamento da bandeira da União Soviética no telhado do local. O trágico destino de Goebbels. Seguindo o mesmo destino de Hitler, mas de forma ainda mais dramática, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, matou seus 6 filhos antes de cometer suicídio em conjunto com a sua esposa. Hitler havia ordenado que Goebbels fugisse caso Berlim fosse tomada. Pela primeira vez, o fiel escudeiro de Hitler o desobedeceu. Os desdobramentos da guerra. Bom, no dia seguinte, o general alemão Helmut Weidling se rendeu aos russos, poucas horas antes das armas pararem de ser disparadas em Berlim. Os russos fizeram mais de 500.000 prisioneiros, mas não temos o número exato de mortos. Podemos dizer que a decisão de Eisenhower em não avançar para Berlim foi acertada. Os soviéticos perderam mais de 80.000 homens nesse combate rumo à capital. Outros 280.000 ficaram feridos. Os russos ainda tinham que limpar a cidade para que ela voltasse a ser habitável para aqueles que permaneciam como civis. Existem também muitos relatos de saques e várias atrocidades que foram cometidas pelos soldados russos, como uma espécie de vingança, por tudo que havia ocorrido, por tudo que os alemães haviam feito. A guerra no Pacífico. Apesar da paz próxima na Europa, a guerra permanecia no Pacífico. Após a rendição dos alemães, as tropas britânicas e indianas completavam os avanços para o centro da Birmânia, capturando a capital Rangoon. A batalha no local duraria ainda 3 meses, mas a tomada da capital foi crucial. Os japoneses, por sua vez, não queriam abrir mão da guerra, mas a resistência já não era a mesma de outrora. Nas Filipinas, as tropas americanas, lideradas pelo general Douglas MacArthur, conseguiram conter mais de 200.000 soldados japoneses nas ilhas de Mindanao e Luzon. A campanha das Filipinas enfrentou bastante resistência, mas foi completada no dia 26 de junho. No dia 22 de junho, a Batalha de Okinawa também chegou ao seu final. Foram 87 dias de combate, mais de 100.000 soldados japoneses mortos, além de 7.000 recrutas feitos como prisioneiros. Estima-se que mais de 100.000 civis foram mortos também no local. Os americanos perderam mais de 12.000 soldados ali, além de outros 38.000 terem ficado feridos. Os japoneses sabiam que após a queda dos combates na Europa, os aliados não fariam mais tantos esforços em conjunto para outras batalhas. Os americanos até pensavam em realizar mais ataques anfíbios no Japão, mas as possibilidades de grandes perdas não eram tão atraentes, e isso obrigou-os a pensar em outras abordagens. Os últimos dias da guerra na Europa. Após o fim dos combates em Berlim e na Itália em 2 de maio, os outros eventos estavam acelerando. 48 horas depois, forças alemãs no noroeste da Europa já haviam se rendido ao Marechal Montgomery. O almirante Karl Donitz, comandante em chefe da Marinha Alemã e o seu novo presidente em exercício, ordenou que os 350 submarinos cessassem as operações de combate. Na manhã de 7 de maio, os generais alemães Jode e Keitel assinaram os documentos de sua rendição no quartel-general de Eisenhower em Reims. Foi especificado que às 23 horas e 1 minuto, em 8 de maio, todas as tropas alemãs deveriam parar de lutar. E por fim, a vitória na Europa era para ser celebrada no dia 9 de maio, mas no dia 8 as boas notícias já haviam chegado a todos. As celebrações na Grã-Bretanha foram grandes. A população vibrava muito pelo fim dos combates. Churchill disse ao povo que os combates terminariam 1 minuto após a meia-noite, mas o cessar-fogo já havia ocorrido no dia anterior para poupar mais perdas. Após isso, o primeiro-ministro se dirigiu ao Palácio de Buckingham para estar ao lado da família real. 5 anos depois, a sua posse como primeiro-ministro ocorreu em 1940. Esse momento foi para Winston Churchill a sua mais bela obra, a sua honra de glória. Do outro lado do Atlântico, apesar dos combates e das perdas sofridas contra os japoneses, eles aproveitaram para comemorar o acontecimento. Harry Truman dedicou o dia 8 de maio e a vitória ao seu antecessor Franklin Roosevelt.
que tanto havia feito para combater a tirania. Enquanto os americanos e os britânicos celebram o Dia da Vitória no dia 8 de maio, os russos decidiram celebrar no dia 9, data originalmente escolhida pelos aliados. O dia traz memórias intensas ao povo russo, já que pelo menos 20 milhões dos seus cidadãos morreram desde 22 de junho de 1941, quando os alemães haviam iniciado a invasão. Enfim, toda a Europa havia sido libertada daquele regime tirânico de Adolf Hitler. O último ato para o fim do regime nazista ocorreu no dia 23 de maio, quando o almirante Dönitz foi preso pelas tropas britânicas. A partir dali, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética e a França assumiram o controle da velha Alemanha. Mas as incertezas pairavam sobre o futuro do país. Churchill ainda disse: "Podemos permitir-nos um breve período de alegria, mas isso não deve fazer-nos esquecer o trabalho e o esforço que nos aguardam." E o soldado do expansionismo permanece impune. Harry Truman ainda tinha que lidar com o Japão, mas agora os Estados Unidos tinham a tecnologia necessária para lançarem bombas nucleares em território japonês e para forçá-los a se renderem. Realmente, o final da Segunda Guerra Mundial foi repleto de eventos marcantes, né? Para você, qual parte do vídeo você mais gostou, hein? Conhecia toda essa história? Comente lá na seção de comentários. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, beleza? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com um vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.